A paz do Senhor, irmãos, Deus seja louvado nesta manhã. Hoje é domingo, hoje é um dia especial em nossas vidas e eu tenho certeza que a palavra que hoje será ministrada, ela irá ministrar o seu coração aí na sua casa, onde você estiver assistindo essa mensagem, porque essa mensagem de hoje é um estudo que eu fiz, para trazer a você algo muito importante para todos aqueles que realmente se converteram, todos aqueles que realmente têm um compromisso com Deus. Recebendo o Espírito Santo, diz a mensagem. Então, como que você recebe, por que você recebe, o que acontece quando você ora em línguas, quando você fala em línguas, Existe orar em línguas, existe falar em línguas. Então, o que isso traz para você de benefício? Qual a importância disso? Por que todos precisam, orar em línguas? Então, tudo isso nós vamos nessa mensagem trazer a vocês o conhecimento. Eu tenho certeza que a partir de hoje você vai mudar o conceito a respeito de orar em línguas, falar em línguas. Por quê? Porque é muito importante para os crentes, os convertidos. Porque sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Jesus disse lá em João capítulo 14, que sem ele nós não poderíamos, aliás, capítulo 15, que sem ele nós não poderíamos fazer nada. Porém, ele disse, olha, eu vou para o Pai e deixarei no meu lugar o Espírito Santo, o Consolador. Agora, sem ele nós não podemos fazer nada também. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Amém? A mensagem tem muitos versículos, então ela é bem didática. Eu tenho certeza que você vai aprender tudo hoje. Aquilo que você não sabia sobre orar em línguas, e também falar em línguas, você vai ter hoje o discernimento e entendimento através da palavra de Deus. Amém? Vamos lá? João capítulo 14, versículo 16 e 17, diz o seguinte: Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo. Então, quem é do mundo, irmãos? Quem ainda não aceitou a Jesus, quem ainda não se converteu, às vezes a pessoa fala assim, eu sou do mundo. Às vezes a pessoa ela passou pelo banho do batismo, mas ela não se converteu ainda. Ela teve um ato ali, ela tomou um banho, porque o batismo ele acontece quando realmente você faz uma aliança com Deus. É pela fé. Você deixa a sua velha criatura, seu modo de viver para trás e começa a viver em novidade de vida. Então não é um batismo que vai mudar a sua vida, é realmente a vida que você vai ter com Deus. Então muitas pessoas ainda não sabem que ela precisa se converter realmente para que o Espírito Santo possa habitar na vida dela. E assim ele poder direcionar, discernir, os dons virão, os frutos virão, e o fruto, virão do Espírito para a sua vida, e assim você terá uma novidade de vida, uma outra vida. Muitas pessoas vêm para a igreja, eu falei isso aqui sexta-feira, irmãos, qual é o motivo de nós virmos até Jesus, vir para a igreja? É para mudar de vida, é para ter uma vida diferente que eu tinha antes, e garantir a minha vida eterna, que é o principal. Garantir a minha vida eterna, porque nós sabemos, a única certeza que todos nós aqui temos é que um dia nós vamos partir deste mundo para o outro. Agora, nós vamos para onde? Para o céu ou para o inferno? Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai para o céu se não for através de Jesus, que é a palavra de Deus. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós começamos a viver uma nova vida. Agora, a pessoa ela vem para Jesus, vem para a igreja, até mesmo se batiza, mas ela continua sendo do mundo. Então, ela não se converteu.
ela continua com as mesmas atitudes, vivendo do mesmo jeito, então ela continua sendo o mundo. Não é um banho de água, né? Não é, mas eu me batizei. Não, se você tivesse se batizado, você teria mudado. Então, se a pessoa não mudou, ela não se batizou, ela apenas tomou um banho, lavou os seus pecados. Entrou seco com pecado e saiu molhado com pecado. Não houve transformação. O batismo é um ato público, né, como um casamento. É para dizer, a partir de hoje eu tenho uma aliança com Deus. A partir de hoje eu casei com Ciclano e com Beltrano. Então, é como se fosse um casamento. A vida muda. Quem é casado sabe que depois que você casou, a sua vida mudou e mudou muito. Houve coisas, novidades, filhos, contas aumentaram, né? Responsabilidade aumentaram. Então, completamente diferente de quando você era solteiro. Assim também é com Deus. Quando você se batiza e se converte, o seu compromisso, a sua maneira de ser, a sua maneira de falar, viver em santidade é o objetivo aqui na terra. Viver em santidade não é apenas não pecar, mas é sim andar conforme Jesus quer, pensar, agir, decidir as coisas conforme a palavra de Deus. Isso é viver em santidade. As pessoas continuam decidindo conforme eram no mundo, não têm um compromisso com Deus. Sem mim não podeis fazer coisa alguma. Amém? Então, voltando aqui em João 14, versículo 17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Amém? Então, ele vive conosco, nós vamos entender isso também, e ele está em vocês. Mas quem é convertido, quem ainda continua no mundo, não tem o Espírito Santo. Outro versículo para a gente começar aqui. Atos capítulo 2, versículo 32. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunha desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu o Pai, o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Então veja, Jesus ele morreu na cruz, ele ressuscitou, está à direita do Deus Pai e agora ele nos deu o quê? O seu Espírito. Então hoje nós temos o Espírito Santo que é Deus, é o próprio Espírito de Deus em nossas vidas. É aquele fôlego de vida. Aonde ele se encontra? No nosso espírito. Se o meu espírito se unir com o Espírito de Deus, nos tornaremos um só. Por que ele veio para a minha vida? Para que eu nascesse de novo. Porque o meu espírito, antes de aceitar Jesus, estava adormecido. Então, só quem andava comigo era o meu corpo e minha alma. E o meu espírito não falava nada. Porque o pecado de Adão adormeceu o nosso espírito. Então, tudo que a gente fazia, tudo que a gente pensava era pela alma. Como um animal. Todo animal é corpo e alma, não tem espírito. E aí o que acontece? A alma é uma parte espiritual, uma parte pensante. Mas a alma, ela só discerne as coisas, ela só age através do conhecimento deste mundo, daquilo que é passado por esse mundo. Agora o espírito não. O espírito ele anda pelo entendimento de Deus, pelo conhecimento de Deus, pela vontade de Deus. Então, quando eu recebo o Espírito Santo, eu começo a entender Deus. Eu começo a entender por que eu tenho que fazer aquilo, por que eu tenho que ser aquilo, por que eu tenho que andar em santidade, por que eu não posso pecar, por que eu tenho que orar, por que eu tenho que jejuar, por que eu tenho que ler a Bíblia, né? Então o Espírito Santo ele vai me mostrando isso. Ele também vai revelando a palavra, vai falando comigo. Deus fala através do Espírito Santo para nós. Nós vamos ver isso também daqui a pouco. Amém? Então vamos lá. O que fazer para receber o Espírito Santo? Primeira coisa, é necessário crer
que Deus deu o dom do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Atos 2, versículo 1. Primeira coisa, olha o que aconteceu. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Eles não oraram, eles falaram outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Amém? Então esse dia aqui foi o início de Pentecostes. Por quê? Por que teve o dia de Pentecostes? Para que o povo começasse a andar conforme a vontade de Deus. Duas coisas que nós temos que entender. Lá na Torre de Babel, todo mundo falava a mesma língua, mesmo idioma. Deus viu que quando eles começaram a andar juntos, falando a mesma língua, com a mesma visão, eles iam conseguir tudo o que eles queriam. Por isso que o diabo ele coloca divisão. A divisão destrói todo o pensamento, todo o futuro. Por isso que a palavra divórcio, né? O quê? O divórcio ele quer separar duas pessoas. Por quê? Pessoas que têm visões diferentes. O casamento não é assim. O casamento, os dois têm que andar juntos. Andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo. Então, o divórcio é para separar pessoas que têm visão diferente. Porém, só as pessoas não entendem uma coisa: o que Deus uniu, o homem não tem como separar. Separa aqui no mundo físico, mas no mundo espiritual é impossível. Por quê? Porque se tornou uma carne só. Existe uma aliança entre os dois, mas não é o caso hoje. Então, quando veio o Pentecostes, o que o Senhor fez? Fez que todos aqueles que ali estavam começassem a falar na mesma língua, para que eles pudessem o quê? Entendimento, ter o entendimento. Se você ler mais esse capítulo, você vai entender que ali não foi orando, eles não oraram em línguas, eles falaram em idiomas. E todo mundo começou a se entender. Havia pessoas de vários lugares que tinham idiomas diferentes e eles começaram a falar o mesmo idioma. Ou seja, o povo de Deus precisa falar a mesma língua. O povo de Deus precisa ter a mesma visão. Existe isso hoje? Não. Mesmo se dizendo ser de Deus, mesmo dizendo que nasceram de novo, mesmo dizendo que tem o Espírito Santo, as pessoas estão buscando visões diferentes. As visões, pensamentos, atitudes. Por quê? Quando é que entra outra visão? O Espírito Santo, irmãos, ele é muito respeitoso. A Bíblia diz que um dos dons dele nos dá domínio próprio. Então, ele jamais vai interferir na nossa decisão. E tem muitas pessoas que até têm o Espírito Santo. Muitas pessoas que até têm uma comunhão com Deus. Mas, por eles terem legalidades na vida deles, eles começam a ter uma outra doutrina fora da palavra de Deus. E até às vezes fala que foi o Espírito Santo que revelou. Mas como que eu sei que aquilo é falso ou é verdadeiro? A palavra de Deus te mostra. Eu, Senhor, eu não mudo, diz a palavra. O Senhor diz, eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, eu sou o mesmo para todos sempre. Quando você encontra uma pessoa, mas isso é do Velho Testamento. Irmão, cai fora. Não existe Velho e Novo Testamento. Quem separou isso foi Constantino, 300 anos depois de Cristo. Para quê? Ele disse, Novo Testamento para cristão, Velho Testamento para judeu. E não é. A palavra é de Deus. Claro que no Velho Testamento, vou falar velho para as pessoas identificar, havia uma outra aliança. Aliança através de sacrifícios de animais. A nova aliança, não precisamos mais sacrificar animais, porque Jesus, Ele mesmo sacrificou a vida dele por nós.
Então acabou os rituais, acabaram aquelas leis de Moisés, e agora as leis de Deus é que prevalecem, os mandamentos de Deus ainda, os decretos de Deus, todos eles continuam valendo. Jesus disse, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Amém? Então nós temos que entender isso. Existem alguns versículos da Bíblia que quando chegou, muitos foram mal traduzidos e alguns até foram mal interpretados, e um dia que se der a gente fala sobre isso daí, porque as pessoas não estão entendendo. Então, quando você desvia um pouquinho, irmãos, da palavra, por exemplo, você está indo aqui nós estamos em Mirassol, perto de Rio Preto, você daqui está indo lá para Pereira Barretos. Ali na frente tem uma bifurcação que vai para Bálsamo. Se você entrar ali, irmãos, você vai sair lá em Santa Fé, bem longe de Pereira Barretos, não é verdade? Então é assim que acontece. Um desviozinho leva as pessoas para outros lugares, bem longe da verdade. O destino só existe um caminho. Jesus falou, eu sou o caminho. Mas o inimigo tenta colocar essa divisão. Mas vamos lá, que eu quero chegar em outros tópicos aqui. Eu li Atos 2, versículo 1. Então tá bom. Não precisa implorar para que Deus lhe dê a plenitude, o poder do Espírito Santo. Não depende de Deus, e sim de você. Nós não precisamos ficar, Senhor, me dá o Espírito Santo, Senhor, não depende de Deus. Você não se converteu? Quando a gente se converteu, o que nós lemos lá? Que Ele já nos deu o quê? O Espírito Santo, já está em nós, já está dentro de você. Você, depois do batismo, você já recebeu o Espírito Santo. Agora, a manifestação do Espírito Santo depende de cada um de nós. Por quê? Porque o Espírito Santo está aqui no meio de nós. Está aqui, tem todos, quem se converteu está em todos. Por exemplo, alguém está vendo o oxigênio que está aqui dentro dessa sala? Dentro dessa igreja? Mas nós sabemos que ele está o quê? Aqui. Por quê? Porque nós respiramos. Então eu sei que aqui tem oxigênio. O Espírito Santo também, ele é comparado como o vento. Nós não vemos, assim como os demônios também. A Bíblia diz que os demônios são comparados também como ventos. Então por quê? Porque eles são invisíveis ao olho nu. E nós vemos uma coisa que aconteceu lá no Pentecostes, línguas de fogo em cima de todo mundo. Ou seja, o Espírito Santo também deu uma visão aberta do mundo espiritual. Aquelas línguas de fogo não era do mundo físico, mas sim do mundo espiritual. O fogo de Deus ali. Então, quer dizer, a partir do momento que o Espírito Santo começa a manifestar em você, você também pode ter visões, visão aberta, discernimento, um monte de coisa que nós vemos, profecias, e nós podemos, hoje nós não vamos falar disso, mas nós vamos falar só de como receber o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele te dá um monte de coisa, mas você precisa manifestar ele. E não depende mais dele, depende de você, porque ele já está em você. Já está em você. Então, é só você ativar ele dentro de você. Todo aquele que está salvo está pronto para receber o Espírito Santo. Atos 2:38. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, aí sim, e receberão o dom do Espírito Santo. Então hoje muita gente se batiza sem se arrepender, irmãos. É um grande erro que os pastores cometem na igreja. É muito errado. Eu vou trazer uma mensagem logo para vocês a respeito disso. As pessoas, elas se batizam, mas elas não se arrependem do que elas fizeram de errado. Porque se eu me batizei, por que eu me batizei? Porque eu reconheci que a vida que eu tinha era errada. As coisas que eu fazia eram erradas. Os pensamentos que eu tinha eram errados. Não, as pessoas, elas querem apagar. Não, me batizei, agora está tudo certo.
Não. A partir do momento que você se batizou, é o momento de você começar a se arrepender de tudo aquilo que você fez de errado. E o Espírito Santo, ele não vai manifestar em você se não houver o quê? Arrependimento. Nós temos que arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. Nós vemos que quando na época de João Batista fazia o batismo do arrependimento. Vocês se arrependem? Arrepende. A primeira coisa que ele fez é arrepende. Ele falava só de arrependimento. Vocês precisam. Você se arrependeu? Então passe pelas águas. Não recebi o Espírito Santo. Aí veio o Pentecoste e veio o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos encontrar na Bíblia alguns. Vocês já receberam o Espírito Santo? A importância disso é muito importante. Hoje muitos não dão importância a receber o Espírito Santo. Ele não te capitula, ele não te coloca no chão, te derruba, te dá rasteira, ele não capitula a sua mente, ele não pega a sua língua e fica... Não, nada disso. Ele está dentro de você, é o Espírito, é um Espírito, é o Espírito de Deus dentro de você. Nós vamos entender tudo isso. Esse dom é dado por Deus e não por homens. Atos 8, versículo 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Então, irmãos, não é por força, não é por violência. Alguns têm até o dom de impor as mãos às pessoas receberem o Espírito Santo. Eles pegam isso daí para fazer as pessoas cair, um monte de coisa aí. Eu não quero entrar nesse assunto, porque eu creio em profecias, eu creio na manifestação do Espírito Santo, mas tem coisas aí que estão exageradas. Não faz parte, porque tem princípios da palavra que não correspondem. Então a palavra de Deus diz que o Senhor nos deu domínio próprio. É eu que decido. A pessoa, quando ela está tendo a manifestação do Espírito Santo, ela tem total controle daquilo. A hora que ela quiser parar, ela para. Agora, se você é uma pessoa que recebeu o Espírito Santo e não tem controle do teu corpo, você tem que revisar esse conceito. Eu não estou aqui acusando ninguém, mas eu não creio que seja o Espírito Santo, porque ele nos deu domínio próprio. Se fosse assim, quando Adão e Eva foram pecar, o Espírito Santo, o próprio Deus viria, Não, Adão, não coma desse fruto, E eles não teriam comido do fruto. E se fosse assim, eu tenho o Espírito Santo, eu nunca mais pecaria, porque todas as vezes que eu fosse me aproximar do pecado, o Espírito Santo me capitulava, me tiraria do pecado, mas ele não faz isso. Ele deixou a nós e nos deu livre-arbítrio. Cada um vai dar conta daquilo que faz e crê. Eu, particularmente, não vejo base bíblica para isso, mas creio no arrebatamento, mas todo o arrebatamento ele é também consciente. A pessoa sabe o que está fazendo, e a hora que ela quiser desligar, ela desliga. Não é algo que capitula, mas sim algo que ela está consciente daquilo. Creio que a pessoa pode até ficar no arrebatamento, parece que está dormindo, mas ela está consciente de tudo que está acontecendo ao redor dela, mas só que ela está ligada em Deus. A hora que ela quiser parar, ela para. Não tem nada que impede dela, porque ela tem domínio próprio. Voltando. É você quem fala. Isso aqui que é o problema. Eu vou tirar todas as dúvidas de quem não consegue falar em línguas, ou orar. É você quem fala. O Espírito Santo operará no seu órgão vocal, nos seus lábios, na sua língua, que põe o som. Quem põe o som é você. Eu posso orar em línguas a hora que eu quiser. Orebalabachuri canturiri barabacheias, ricalamachuri canturiri barabalá. Eu que falo. Mas essas frases, quem dá
É o Espírito Santo. Você começa, às vezes, com pequenas sílabas, lá, aleluia, lá, balá, balá, balá. Depois, de tanto você buscar, as coisas vão mudando. Vai parecer que você está imitando, vai parecer que é da carne, mas não é. Vou falar sobre isso também. Então, é você que fala, você que põe a voz, é você que começa a falar. É como falar em inglês, falar em espanhol, é você que fala. Só que quando você for falar, você tem um entendimento, você fala em outro idioma. Agora, o Espírito Santo é você que fala. Agora, esses tipos de variações de sons, o Espírito Santo vai colocando em você e você vai falando. Você vai deixando ele falar, ele vai colocando. Quando você vai ver, você já falou várias coisas. Então, você não precisa forçar nada. Vai começando, entra na presença de Deus, daqui a pouco você vai falando. Por que você vai falar? Porque já está dentro de você. Aqui tem criança que ora no Espírito. Tem criança aqui que ora no Espírito. Porque é criança, né? Não é imputado nele pecado. Mas pode uma pessoa orar em língua? Aí é uma discussão teológica muito grande. Eu não vou entrar no mérito. Eu creio que uma criança pode orar em línguas porque não é imputado a ele ainda o pecado. Porque quem é responsável pelos pecados dos pais, até a idade da razão, que a gente diz, 12 anos, são os pais. Agora, depois dos 12 anos, ele precisa se batizar para que o Espírito Santo venha realmente, porque aí ele vai ter discernimento. Então, com 12 anos, a criança já tem que decidir se ela quer ou não. Está na igreja desde criança, ela tem que saber se ela quer ou não, porque ela vai começar a vida dela com o mundo, ela que vai decidir tudo. Então, com 12 anos, ela começa a decidir, porque o pai e a mãe não é mais responsável sobre a vida espiritual e sobre os pecados deles. Então, aqui, naquele dia em diante, ela precisa ser dirigida por quem? Pelo Espírito Santo. Amém? E tem criança que está na igreja, nasceu na igreja, já está com 15, 16, 17, 20 anos, e ainda não decidiram para o batismo. Por quê? Alguma coisa aconteceu na infância. Aí é outra coisa. Vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Aqui é outro idioma. Conforme o Espírito Santo os capacitava. Tem pessoas que viajam para outros países, eu conheço pastores assim, que eles não sabem falar em outro idioma, mas quando eles começam a pregar lá, ele começa a falar o idioma do país. E todas as vezes que a pessoa falar aquele idioma, ela nunca mais vai esquecer. Quem deu o mandarim, quem deu o francês, quem deu o espanhol, quem que ensinou essas línguas? Aonde foi que aconteceu isso? Foi lá na Torre de Babel. Quem estava lá? O próprio Deus que dividiu os idiomas. Então, ele que deu os idiomas para todas as pessoas, não foram homens, não foi criado do nada, nada vem do nada. Então, se foi ele que ensinou, que deu variedades de idiomas, por que ele também não pode te ensinar através do Espírito Santo? Uma criança que nasce, ela sabe falar alguma coisa? Não, ela vai aprendendo com os pais. Mas o Espírito Santo pode assim, ó, ele não faz milagre? Ele pode assim te dar um idioma. Uma vez eu estava, um pastor falando do testemunho dele, ele foi visitar uma pessoa no hospital. E ali, se eu não me engano, tinha 3 camas. E aí, ele começou, o Espírito Santo falou, tocou nele e começou a orar em línguas. Para ele estava orando em línguas. Quando ele olha para o lado, tinha um alemão. E aquele alemão começou a chorar. Começou a chorar por quê? Porque ele entendeu tudo. Ele entendeu tudo que o pastor estava orando naquele momento. Para ele estava orando, mas para aquele ele estava falando em outro idioma. E ele estava falando em alemão. E a pessoa entendeu tudo. Essas são as maravilhas que o Espírito Santo pode fazer. Amém? E todos podem passar por isso. Atos 10, 44. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, veja, Pedro estava pregando a palavra. O Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem.
Os judeus convertidos, olha lá, os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Mais um. Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então veja, o Espírito Santo é para todos. É para todos, independente de quem idioma, língua, religião, basta que ele se converta. A pessoa se converteu, tem direito de orar, de falar, de ser usado pelo Espírito Santo e assim por diante. Agora, quem recebe o Espírito Santo? Atos 10, 34. Vamos confirmar isso? Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Então quem que recebeu ali? As pessoas que tinham temor a Deus e que eram pessoas justas. Justa aos olhos de Deus, não aos olhos do homem. Pessoas que tinham temor, respeito por Deus, respeito pela palavra. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é ter respeito pela palavra dele, pelo mandamento dele, pela vontade dele. Em certas circunstâncias nós vemos pessoas que não têm temor à palavra de Deus. Blasfêmia, desobedece à palavra de Deus, não está preocupado se aquilo agrada ou não a Deus. Então esse é um princípio. Porque quanto mais você tiver temor, quanto mais você for justo, mais Deus vai te usar. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos da terra. Então, quanto mais você se entregar, quanto mais você se santificar, quanto mais você for justo, quanto mais você temer a palavra de Deus, mais Ele vai dar a você poder, mais Ele vai dar a você condições de manifestar os dons do Espírito Santo. Presta atenção. Ninguém tem dom. Ninguém tem dom. O Espírito Santo reparte a quem Ele quer, a hora que Ele quer. Orar em línguas é um dom que todo mundo tem, quando você realmente é batizado. Agora, tem a interpretação de línguas, tem o conhecimento, tem discernimento de espírito, da ciência, e assim vai. De cura, de milagre, são 9 dons, né? E aí o que acontece? Agora, o Espírito Santo ele vai repartindo para você. Se a gente tivesse dom de cura, tem uns dons que não é assim. Dom de cura também. Porque todas as pessoas que você orasse tinham que ser curado. Eu já orei por muitas pessoas que não foram curadas. E aí? Por isso que eu não falo que eu tenho dom. O dom vem do Espírito Santo. É dele. E aquela pessoa? Né? O Espírito Santo está comigo, mas o que aquela pessoa precisa ter naquele momento? Se aquela pessoa não estiver preparada, o dom não manifesta, o poder de Deus não manifesta. Se tiver legalidade, não manifesta. Não é porque a pessoa ela chegou diante de Jesus, a maioria das pessoas que vinham até Jesus também era pregado o Evangelho. Jesus pregava a palavra depois que ele fazia o milagre, depois que ele... Alguns nem tanto, mas muitas pessoas chegavam com fé. A fé da pessoa é essencial para que manifeste também o poder de Deus. 1 Coríntios 14, versículo 18. A importância de falar mais em línguas, orar em línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensivas, no nosso caso aqui em português, para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixe de pensar como criança, com respeito ao mal. Sejam criança, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Então, é muito melhor você falar em línguas, orar em línguas, até mesmo se você tiver
necessidade de falar em língua, porque você vai orando, você não sabe o que você está falando. Você não tem entendimento daquilo. Agora, vai ter pessoas que vão interpretar o que você está falando. Isso é muito importante também. Às vezes, é uma interpretação de línguas, tanto do idioma quanto também da oração. Às vezes, você está orando em línguas e Deus dá discernimento, o Espírito Santo dá discernimento para uma pessoa que também tem o Espírito Santo daquilo que você está orando. Ou até mesmo, depois que você orou em línguas, vem um discernimento para você. Você fala, puxa vida, olha, eu entendi isso. Ah, agora aquela passagem é isso. Olha, puxa vida. Então Deus começa a te dar o discernimento das coisas que você não sabia e que você precisa. Assim também a pessoa que fala em línguas. Então é muito melhor você falar em línguas do que você orar em línguas, do que orar em português. Quanto mais você orar em português, é melhor. Nós vamos chegar nessa parte também. É para os crentes orar em línguas. Os do mundo não vão achar loucura. Por que ele falou? Sejam adultos, sejam responsáveis. Olha o que diz aí mesmo, versículo 20, já lemos, né? 21 agora. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Mais um. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, pregando a palavra, né? Ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. Então preste atenção. Orar em línguas é algo do povo de Deus, irmãos. Eu vejo, às vezes, um sensacionalismo aí. Às vezes a pessoa está falando com a pessoa, né? Se a pessoa não é crente, ela vai se assustar. Agora, quando você está profetizando, se entrar uma pessoa estranha aqui, está todo mundo orando em línguas, é como ter uma... Eu vou contar uma piadinha, mas não gosto de fazer piada das coisas de Deus, mas só para ilustrar. Não é das coisas de Deus, é que disse que tinha uma igreja, o pessoal estava tudo orando em línguas, aquele fervor, aquele fogo, né? Todo mundo orando em língua, aquele barulhão, né? Que o crente começa a orar em língua, aquele barulhão vai aumentando, né? E esse som, ele aumenta conforme o Espírito Santo permite. E o cara chegou lá para aquele pessoa que estava lá na porta, moço, o que está acontecendo aí? Então, Jesus está operando, sem anestesia? Que o povo estava gritando, né? Então eles ele achou que estava. É assim, é loucura, irmãos. É loucura para as pessoas, a gente está numa igreja, todo mundo orando em línguas, eu oro em línguas andando de carro, eu oro em línguas andando a pé, eu oro em línguas quando eu estou no hospital, vou visitar alguém, eu oro em línguas em todo momento. Orai sem cessar. Você pode orar, vai trabalhar, a primeira coisa de manhã está indo, ora em línguas, vai trabalhar, toma um café, depois do café, ora em línguas, vai indo para o seu serviço, dirigindo, orando em línguas, põe um louvor, ora em línguas, fica orando em línguas. Vive. Agora, se alguém olhar para você estiver lá no carro, o pessoal vai, que esse cara é doido. Então, orar em línguas é para o povo de Deus, é algo para nós, né? Não é porque o povo do mundo vai achar que você é louco, ou está se exibindo e assim por diante. Outra coisa, muitos acham que estão orando na carne. Naquele momento que a pessoa começa a orar, é minha carne que está orando, eu estou imitando, eu ouvi o apóstolo falar, eu estou fazendo igual a ele. As pessoas ficam com essa dúvida, né? Mas não é isso, irmãos. Falar somos nós que falamos. Vou voltar para vocês. Você que fala. Agora, depois, o Espírito Santo vai mudando, vai fazendo as coisas. Assim como a adoração, somos nós que cantamos, não é? O Senhor diz que Ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em
para eu mostrar que eu estou adorando em espírito, em verdade, eu preciso o quê? Cantar. Se eu não cantar, Deus não vai saber. Ninguém consegue louvar a Deus em espírito, em verdade, sem cantar. Você pode estar cantando na carne, amém? Mas quando você canta, louva a Deus no espírito, então o Senhor vai entender que você está adorando Ele em espírito e em verdade. Assim também é língua, eu tenho que falar. Agora, o que vai vir depois, o Espírito Santo vai te dar e você vai sentir se aquilo é. E conforme você vai quebrando a carne, conforme você vai tirando esses pensamentos, você vai desligando a alma, né? Você tem que desligar a alma, porque a alma começa a viajar para tudo quanto é lá, pensar nisso, porque a alma quer tirar você do espírito. Então, enquanto você não calar a alma, você não consegue realmente ficar no espírito. Você está lá orando, está pensando no arroz, está pensando não sei o que lá, está pensando não sei o que, então você não consegue. Mas vai chegar uma hora que isso tudo vai apagar. Aí você começa a sentir realmente o Espírito Santo. Você não quer mais sair da presença de Deus. É muito bonito. Vamos entender isso? 1 Coríntios 14, 13. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. É muito importante também interpretar. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Veja, teu pensamento está lá vagando. Está vagando, você não está entendendo. Mas é muito bom, além de orar, você interpretar. É um dom maior ainda, de orar e também interpretar. Mas se eu não interpretar, continue orando, porque Deus, através da palavra, vai revelar para você também. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento? Ah lá. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento? Então, tem aquela pessoa que canta, canta, como se cantasse qualquer coisa, como estivesse falando. Mas tem aquele que louva o Senhor, que adora o Senhor. Assim também é você, quando você fala e quando você ora em línguas. Amém? Então, vamos lá. Estou terminando. As pessoas têm medo por acharem que pode ser que elas estão endemoniadas. Tem pessoas que às vezes falam até nisso, será que eu estou endemoniada? Agora presta atenção, irmãos. Existe também o demônio que imita todas as coisas de Deus. Preste muita atenção disso. Eu já peguei isso em igreja bastante vezes, bastante mesmo. Não quero aqui colocar medo em você. Ah, será que eu estou endemoniado? Irmão, você não está andando na palavra? Você está em pecado? Né? Você está em pecado? Tem pessoas que, às vezes, ela está em pecado, ela ora em línguas. Esse é o entendimento que eu tenho. Pode ser que eu esteja errado, mas eu tenho entendimento assim. Ela estando no pecado, a Bíblia diz que o Espírito Santo não habita no templo sujo. Mas de tanto ela orar, ela continua, aquilo lá ficou no subconsciente dela, ela ora. E aquilo lá não tem fruto nenhum, não tem espiritualidade. É como cantar na carne. Você sabe cantar o louvor, você repete aquela música e vai cantando, mas não tem espírito ali, né? Não tem espiritual, não é nada espiritual. É algo carnal, principalmente se a pessoa estiver no pecado. Às vezes a pessoa também ora na carne. Por quê? Porque não surte efeito nenhum. A pessoa não consegue alcançar um nível espiritual nenhum, porque orar em espírito você vai 1 hora, 2 horas, 3 horas, você ora. Tem gente que ora 24 horas no espírito. Tem um testemunho do profeta aí, que ele já faleceu, ele ficou 3 dias, né, orando, 3 dias orando em língua, e não conseguia parar. Aí ele começou que nem como chama lá o pai de João Batista, o Zacarias, começou a escrever o que ele queria falar, porque ele não conseguia falar mais em português. Ele escrevia e passava para a mulher, olha, aqui, estou com fome. Então, por quê? Porque o Espírito Santo, mas ele estava o quê? Consciente, tanto é que ele conversava com a esposa. É que ele fez um jejum, ele entrou num nível, irmãos, de temor a Deus, de falar com Deus, muito grande. Amém? Ah, mas aí o Espírito Santo capitulou. Não, ele estava consciente do que ele estava falando, só que ele não conseguia sair mais da presença de Deus. E aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo uma tal, ele foi buscando.
E ele chegou. Tem gente que começa a ter visão, tem gente que Deus começa a mostrar certas coisas para ela. E isso, por quê? Porque ela está buscando. A primeira coisa que você deve investir na sua vida espiritual é orar em línguas. Quanto mais você orar, mais você vai conseguir alcançar. Lucas 11, versículo 11 também, a 13, diz o seguinte: qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Então veja, Deus jamais vai te dar um demônio para você orar. Para se manifestar um demônio, agora existe demônio que imita a língua estranha, que nós ou conhecemos como Exu Lira. Mas é fácil de entender, que aquilo irrita, irmãos. É um escândalo dentro da igreja. Uma vez meu pastor estava pregando, orando, e de repente manifestou uma pessoa, uma mulher com esse espírito na frente. E aí estavam todo mundo orando na igreja, ele me chama e falou: mas lá, repreenda aquele demônio lá. Eu sabia que era demônio também. É duro, né, chegar na mulher. Aí eu cheguei no ouvido da mulher: está amarrado, Satanás, em nome de Jesus. Parou na hora. Nunca mais orou aquilo lá. Pare de falar, Satanás. Porque o demônio imita todas as coisas de Deus. Agora, se você é uma pessoa santa, na palavra de Deus, não está no pecado, é batizado, está andando, tem temor a Deus, jamais um demônio vai usar a tua boca, vai falar. Você mesmo vai saber. Porque você tem controle, uma pessoa dessa não tem. Ela não tem discernimento do que ela está falando. Ela não tem discernimento de nada, o que ela está fazendo, porque ela se isola e começa a gritar. Você vai ter o discernimento daquilo, se é ou não de Deus. Amém? Outra coisa, por que orar em línguas? Além de tudo que eu já falei. Efésios 5, versículo 18. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Amém? Vai mais um versículo 20. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu li essa passagem, eu tive essa revelação do Espírito Santo, muitos anos atrás, que a pessoa, ela bebe, ela se embriaga, para quê? Para ter alegria, para ela sair de um estado, é um meio de fuga, né? Usa droga. Para quê? Para que ela saia daquela tristeza, do dia a dia, dos estresse. Então ela bebe para que ela consiga sentir um pouco de paz, um pouco de alegria. Tem pessoas que quando elas se embriagam, elas se transformam em outras pessoas. Mas o Senhor falou: mas não precisa beber, é só você se encher do Espírito Santo. Você vai ficar feliz, você vai glorificar a Deus, você vai dar pulinho, você vai dar, Jesus, você vai ficar feliz. Por quê? Porque o Espírito Santo é que te traz a verdadeira alegria. Ele disse lá que ele nos daria o Espírito da alegria, né? O Espírito da verdade. Então o Espírito Santo, ele te traz essa satisfação dentro de você. Por isso que você não precisa beber, você não precisa usar droga para que você se sinta bem, para que você se sinta corajoso, porque o Espírito Santo te dá poder, autoridade. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, o Senhor aqui, ele comparou a alegria que a bebida dá com a alegria que o Espírito Santo dá. Eu prefiro a alegria que vem do Espírito Santo. Amém? Voltando. E além da alegria, vem satisfação, né? Vem poder e assim por diante. Orar ou falar em línguas é um sinal inicial da presença do Espírito Santo. Então, quando você ora ou fala em línguas, é um sinal que o Espírito Santo está em você.
e que você pode realmente crer que você é de Deus. Por quê? Porque você ora em línguas. Como que você vai crer que você é de Deus se você não tem o Espírito Santo? E tem muita gente que não busca, não está preocupado com isso. Atos 2, versículo 4 diz isso aqui, ó. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então veja, você vai entender que algo com você vai acontecer que você não está na tua capacidade. Por exemplo, irmãos, eu não tenho capacidade de pregar o Evangelho. Eu não tenho. Eu tenho certeza que eu não tenho, nunca tive. Mas quando eu subo aqui, que eu oro antes, que eu busco o Espírito Santo, vocês podem ver que a minha oração, né, antes de começar o culto, é pedindo ao Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Por quê? Porque eu estou pedindo que o Espírito que está dentro de mim fale com vocês. Porque é Ele que vai te convencer da verdade, não sou eu. Eu não posso, eu não tenho poder de convencer ninguém. Eu prego a palavra. Se eu pregar na carne, ninguém vai entender. Às vezes eu fico meio estressado, porque às vezes eu prego e eu vejo que ninguém entendeu. Eu falei, será que eu estou na carne ou é o povo que está na carne? Puxa vida, mas eu orei, Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu preguei e as pessoas não entenderam. Porque aqueles que não entendem a palavra e não conseguem, é porque elas estão na carne também. Por isso que é importante você sempre estar orando em línguas. Orar em línguas é para edificação espiritual. 1 Coríntios 14, 4. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Então, o que eu estou falando aqui, que eu estou pregando, né, é profecia, é a palavra de Deus. Eu estou profetizando a palavra de Deus. Né? Existem as profecias que vêm do profeta, né, que falam de coisas que vão acontecer, coisas que estão acontecendo no mundo espiritual, mas pregar a palavra também é profetizar a palavra, profetizar a verdade nas pessoas. Então, quando você profetiza, quando você prega, é para a igreja, edificar a igreja. Pregar a palavra é para edificar a igreja. Quando eu prego a palavra para uma pessoa, aquela pessoa futuramente ela vai ser membro de uma igreja. Eu gosto de chamar muita atenção para esse fato aqui. A igreja, ela não é você individual. Você individual é o templo do Espírito Santo. A igreja, ela é quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidos, aí se torna igreja. A igreja é o corpo de Cristo unido. Então, aqueles que falam, eu sou a igreja, os desigrejados falam isso, né? Não, eu sou a igreja, eu não preciso... Não, você não é a igreja, você é o templo do Espírito Santo. E você só se torna igreja quando você se une ao corpo. O corpo é a igreja. O Senhor Jesus falou que a porta do inferno não prevalece contra a igreja, quando o povo está unido. Andarão 2 juntos, se não estiverem em comum acordo, o reino dividido não subsistirá. Você só tem poder, o inferno não vai prevalecer sobre a sua vida se você estiver num corpo, se você estiver na igreja, se você tiver um pastor, se você tiver uma cobertura espiritual de um pastor que foi chamado, consagrado realmente por Deus. Porque tem muitas pessoas hoje achando que são pastores, estão se auto-intitulando pastor, estão aí abrindo igreja e fazendo a obra, mas Deus não chamou aquela pessoa para ser pastor. E aí a pessoa vai se submeter a uma pessoa que Deus não chamou. Se Deus não chamou, Deus não está com aquela pessoa. Deus só está com aqueles que Ele chamou. Eu nunca quis ser pastor, muito pelo contrário. Mas aonde eu estou aqui, eu era um tipo Paulo, irmão, falava mal de crente, xingava crente, onde estou aqui. Amém? Então, o que acontece com as pessoas hoje? As pessoas hoje, elas estão aí buscando, né? Orar em línguas é algo que vai te edificar, vai fazer com que você, o templo seu, seja edificado, sua visão vai ser edificada.
a sua visão de Deus, sua visão das coisas. A gente olha para as pessoas hoje, irmãos, elas não veem mais pecado em nada. Ontem eu estava ouvindo uma mensagem que o irmão passou para mim. Eu já conheço esse pastor, mas acontece que eu nunca tinha visto ele falar. Ele falou o seguinte, que não existe pecado que tira a salvação, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando você blasfemar contra o Espírito Santo, esse pecado não tem perdão e esse pecado te tira a salvação. Mas os outros pecados não tiram a sua salvação. Mas se você pegar em Gálatas 5, ficarão de fora quem? Você pega Apocalipse 22, os cães. Quem são os cães? Os falsos profetas. Se você pegar em 1 Coríntios, homossexuais não herdarão o reino dos céus. Os que praticam a obra da carne não herdarão o reino dos céus. A lista é grande daqueles que não vão entrar no reino de Deus. E ele chega num absurdo falar que só a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eles são daqueles, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não existe. Vão quebrar a cara diante de Deus. No dia do julgamento dos ímpios, né? Nós que somos salvos, iremos receber os julgamentos do trono branco. Vamos só lá para receber galardão, porque somos salvos. Aliás, não é que somos salvos, nós vamos falar agora. Estamos salvos. Preste muita atenção. O Espírito Santo manifesta para aquele que está salvo. Preste muita atenção. Não aquele que se diz, eu sou salvo. Não, o verbo é diferente. Amanhã você pode perder a salvação. Amanhã, se você morrer numa situação em pecado, você não vai para o céu. Não vai. Por quê? Porque o Senhor te deu a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Sem arrependimento não há remissão de pecado. E como que a pessoa ela vai pecando? Então, irmãos, presta atenção que eu vou falar. Eu creio que vocês vão concordar comigo. Se pecado nenhum tira a salvação, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Vamos pecar, irmão. Vamos para a rua. Vamos fazer as coisas erradas. Eu já sou salvo mesmo. Não é uma coisa tão ruim? Onde está sem santidade não veremos a glória de Deus? Então, se você pecar, claro, se eu pecar e me arrepender, claro, nenhum pecado que for arrependido mesmo, aí ele é remido, acabou. Agora, como que eu posso dizer que se eu estiver no pecado eu vou para o céu? Jamais. Amém? Vamos voltar. Eu li o versículo 2, 14, 2, então tá bom. Não? 1 Coríntios, capítulo 14, 2 aí. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Então, quando você fala em línguas, você está falando direto com Deus, é uma oração direto. Cadê o WhatsApp de Deus? Está aí. O WhatsApp de Deus é isso aí, ó. Telefone de Deus é isso aí, orar em línguas. É direto com o coração de Deus, é direto com o Espírito de Deus, porque Ele está em você. A Bíblia diz que nós não sabemos pedir. Então, ore em línguas, irmãos, que nós vamos realmente. É um meio sobrenatural de falar com Deus. Nós não sabemos pedir como devemos pedir. Orar em línguas é o principal método que Deus nos deu, caminho, para que, de uma maneira sobrenatural, falar com Ele. Quem pode realmente orar em línguas? Vamos tirar essa dúvida. Eu comecei e falei no começo, mas vou mostrar agora na Bíblia. Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Veja, irmão, não é só batizar, não. O que é crer? É uma diferença de crer e fé. Fé é certeza das coisas que você espera, a prova daquilo que você não vê, e vem por dar ouvido à palavra. Eu ouvi a palavra, tenho certeza que aquilo é verdade. Agora, o crer, o que é? É agir. É tomar uma atitude em relação a essa fé. Se eu creio que mentir é pecado, a partir desse momento eu não minto mais. Amém? Então eu tomei uma atitude, é crer. Se eu creio que Jesus realmente me salvou, o que eu vou fazer? Vou me batizar. Agora, eu não vou me batizar para mudar de vida.
Eu não vou me batizar para ficar rico, eu não vou me batizar para receber bênção. O batismo não é para bênção, o batismo é para que você comece a andar com Deus, para que você tenha uma aliança com Deus. Amém? Então vá lá. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Só quem crê. Primeiro ele creu, depois ele se batizou. Então não é por causa do batismo que você ora em línguas, que você... Não, é porque você crê. Se eu creio, eu vou me batizar. Tem gente que só batiza sem crer, não vai orar em línguas. Porque não crê. Por quê? Porque não obedece. Porque não anda conforme a palavra de Deus diz para andar. Não tem temor a Deus, não é justo aos olhos de Deus. Então vamos lá. Esses sinais acompanham os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aí. Por quê? Porque eu criei e fui batizado. Eu sou salvo. Eu estou salvo naquele momento. Então eu recebo o direito de falar em línguas. Agora, o que nós vemos muita gente aí, talvez sendo enganada, porque acham que estão salvos, mas não estão salvos. Orar em línguas é orar em harmonia com a perfeita vontade de Deus. Romanos 8, versículo 26. Diz assim: na mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Irmãos, quando eu estou sentindo fraco, desanimado, estou com problema, aquela mensagem da tempestade eu coloquei hoje, não, ontem à noite, acho que foi, hoje de manhã, não lembro, acho que foi ontem à noite. Está lá, você está passando por uma tempestade, você está passando por um problema, você está se sentindo fraco, incapacitado para resolver o problema. O que eu tenho que fazer? Orar em línguas. Olha lá. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, veja, o próprio Espírito intercede por nós. O próprio Espírito nos fortalece. Olha o versículo 27. E aquele que sonda os corações, isso aqui é importante, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Veja, ele não vai interceder pelo pecador, pelos santos, o separado. E ele conhece a intenção do seu coração. Se você tiver com intenção errada, eu vou orar em línguas porque eu quero comprar um carro. Meu, vai perder tempo em orar em língua para comprar carro. Eu vou orar em línguas para pagar minhas dívidas que eu fiz. Para com isso. Você que fez, você que se vira. Quem mandou gastar mais do que você quis? Por que não foi obediente? A ninguém devais coisa alguma. Por que não tomou a atitude certa? Por que confiou no homem? Você vai perder o tempo para Deus. Deus não vai fazer. Deus, o Espírito Santo vai te ajudar no lado espiritual, fortalecimento espiritual para você guerrear. Vai te dar palavras, vai te dar profecias, vai te dar discernimento, vai te dar a visão das coisas que estão acontecendo, mas jamais ele vai pedir algo para você se você estiver fora da palavra de Deus. Conserte, resolva o teu problema com Deus. Depois você pode ter certeza que ele vai discernir. Quem é que tem que pagar a conta? É o Espírito Santo, irmão? Quem que fez a dívida? Foi o Espírito Santo que fez dívida? Foi? Foi você, então você tem que pagar. É você que tem que se virar. Não tem dinheiro, o Espírito Santo dá dinheiro? Ele gasta dinheiro? Não. O mundo espiritual é para outra coisa. É guerra espiritual. Agora, as coisas que estão aqui no mundo físico, você que tem que se virar. Você que fez, você que procurou, você que não orou, você que tomou a atitude errada. O que é viver em santidade? É tomar a atitude certa, agir conforme a palavra de Deus, pensamento, decidir as coisas conforme a vontade de Deus. Você decidiu fazer isso fora da palavra de Deus, por isso que você está colhendo isso. Então, o que você tem que fazer? Conserte. Vai lá. Quebrou o carro, vou orar para o Espírito Santo? Vou orar para o Espírito Santo? Quebrou meu carro. Não, tem que levar no mecânico, irmãos. Ele tem que consertar, não tem como.
Amém? Agora, tem coisas que às vezes acontecem por opressão maligna e oração dá certo também. Vamos lá. 1 Coríntios 14, garanto para você que é o penúltimo versículo. Eu trouxe bastante hoje para que você realmente seja instruído na palavra e não venha nada de mim, mas tudo daquilo que Jesus mostrou dentro da palavra. Pois se ora em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então veja, quando eu estou orando, né, eu entro em harmonia com Deus. Eu não sei o que Deus está falando com o meu espírito. Deus pode me dar discernimento, Deus pode me dar vida, uma visão, pode me dar uma revelação de uma palavra, entendeu? Mas naquele momento o meu espírito está orando com Deus. Agora, por que orar em línguas também? Olha isso aqui, a última. Orar em línguas edifica a sua fé. Judas capítulo 1, versículo 20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Ah, minha fé é pouca. Edifique-se, fortaleça, se alicerce. Como? A sua fé. Fortaleça a sua fé. Como? Orando no Espírito Santo. A importância, irmãos, é grandiosa. E o Senhor diz também, o apóstolo Paulo diz, eu quero que todos vós faleis em línguas. Acho que em Coríntios ele vai achar para nós. É muito importante, é mandamento também. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser as que interprete, para que a igreja seja edificada. Aí ele está falando falar em línguas em outro idioma. Por que ele está falando isso? Ele está falando isso, irmãos, porque muitas vezes um satanista, entrar na igreja e começar a falar essas palavras de feitiçaria, de maldição, e aí o Espírito Santo pode te dar a interpretação. Mas o apóstolo Paulo, ele sempre diz, ore em línguas, edifique-se, ande no Espírito, e você verá a glória de Deus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.